Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo a gente continua falando sobre os principais componentes do sistema imune, especialmente o sistema complemento. Vamos entender como o sistema complemento funciona a partir de uma bela animação muito especial preparada para vocês. Então, para ajudar você a entender de forma sucinta como o sistema complemento funciona, é só ficar comigo até o final do vídeo, beleza? Bora lá! Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui com um vídeo animação bem interessante. Achei bem didática sobre o sistema complemento. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre essa animação e retomar alguns conceitos que a gente falou em vídeos anteriores. Então, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre o sistema complemento, onde a gente fala sobre as vias de ativação, sobre a história do sistema complemento, a gente fala como termina o sistema complemento na via lítica. Então, esse vídeo, de forma muito didática, vai apresentar isso de uma forma resumida, de uma forma sucinta. Se você quer saber de forma mais aprofundada, tem as aulas específicas de cada ponto desse que eu acabei de mencionar. E eu vou deixar um cardzinho aqui para você acessar e poder curtir melhor e melhorar a sua experiência em relação ao entendimento do sistema complemento, beleza? Então, vou até tirar aqui meu rostinho para que a gente possa contemplar melhor o vídeo aí. Eu vou fazendo alguns comentários. Vamos lá. Todo ser vivo precisa lutar contra outros seres vivos que querem se alimentar deles. Então, como a vida multicelular evoluiu por bilhões de anos, ela criou meios de se defender. Hoje, humanos têm uma sofisticada rede de defesa, como barreiras físicas, células de defesa e fábricas de armas. Aqui o vídeo faz uma referência às nossas barreiras inatas, como a pele, por exemplo, as barreiras celulares também, que são os macrófagos e as células da imunidade inata e adaptativa. E nesse ataque à distância, destacado aqui as células B, os linfócitos B, visto que eles têm a capacidade de produzir anticorpos, que são proteínas da imunidade adquirida, que vão agir, de certa forma, com ataques à distância, né? Como se fossem armas de fato. Então, é uma analogia bem bacana aí no vídeo. Mas uma das mais importantes defesas do nosso corpo é bastante desconhecida: o sistema complemento. Ele evoluiu por mais de 700 milhões de anos e é um exército de mais de 30 proteínas diferentes. E olha que bacana, aqui tem várias as proteínas que nós já mencionamos nos vídeos aqui do canal. Então, C3, C4, C5 até o C9. Tem as proteínas que regulam a atividade do sistema complemento. Então, a gente, sem perceber muitas vezes, já estava abordando aí dezenas de proteínas, né, num mecanismo complexo que envolve a atuação do sistema complemento durante a nossa resposta imunológica, que trabalham juntas em uma complexa e elegante dança para parar os intrusos. No geral, por volta de 15 quintilhões delas estão saturando cada fluido do seu corpo nesse momento, guiadas por nada além de química. Essas proteínas são uma das armas mais efetivas que temos contra intrusos. Muitas outras partes do sistema imunológico são apenas ferramentas para ativar o sistema complemento. Aqui destacam anticorpos, né? Mas a gente também já viu em outros vídeos, né? A gente tem aí as ficolinas, por exemplo, açúcares nessa superfície de bactérias e fungos. Então, assim, existem diversos mecanismos que o sistema complemento consegue identificar os agentes estranhos. Mas ele é também perigoso. Imagine ter trilhões de pequenas bombas dentro do seu sangue que poderiam explodir a qualquer momento. Então, nossas células usam numerosos mecanismos para prevenir o sistema complemento de atacá-las acidentalmente. Isso aqui é particularmente interessante pelo fato de que o sistema complemento ele realmente pode gerar danos às nossas células. Tem várias doenças que a gente vai comentar que podem ser relacionadas à atividade aumentada do sistema complemento. E aí o nosso organismo tem mecanismos de inibir ou de regular a atividade do sistema complemento, como a gente também tem vídeos aqui no canal que vão retratar exatamente essa capacidade de impedir o complemento de gerar lesões nas nossas próprias células.
Certo, o que exatamente ele faz e por que é perigoso? Em resumo, o sistema complemento faz 3 coisas. Ele debilita inimigos, ativa o sistema imune e abre furos em coisas até que elas morram. Então aqui chama a atenção, né? Às vezes o processo de opsonização, o processo de lise mediada pelo complemento, o processo inflamatório que as moléculas do complemento podem causar recrutando células, né? Como a gente vai ver aqui ao longo do vídeo. Mas como que ele faz isso? Afinal, elas são proteínas sem consciência que vagam aleatoriamente sem uma vontade ou direção. Bem, na verdade, isso é parte da estratégia. Proteínas do complemento se movem de uma forma meio passiva. Elas não fazem nada até elas serem ativadas e mudarem a sua forma. No mundo das proteínas, a forma determina o que a proteína pode fazer e o que ela não pode fazer. Porque a forma determina o que você pode interagir e como você pode interagir. Aqui é interessante também a gente mencionar aquela capacidade do complemento de somente ser ativado quando necessário. E aí a gente lembra até daquela metáfora do canivete, então dependendo da forma que ele está configurado, ele pode ter aplicação ou não, pode ter uma atividade ou não. As proteínas também vão ter esse aspecto, e no caso do sistema complemento, assim como também em outros sistemas de proteínas do nosso corpo, isso vai ser extremamente importante. Por exemplo, na forma passiva, ela não fará nada. Na forma ativa, no entanto, ela pode, por exemplo, mudar a forma de outras proteínas, ativando-as para que elas ativem outras proteínas. Mecanismos como este podem desencadear um efeito cascata que se espalha rapidamente. Imagine as proteínas do complemento como sendo milhões de fósforos muito próximos uns dos outros. Uma vez que um pega fogo, ele acende os que estão à sua volta. Eles acendem mais e de repente você tem um grande incêndio. Isso aqui retrata bem como é que o sistema complementa uma cascata de eventos em que você tem basicamente uma amplificação das próprias reações causadas pelo complemento. A gente vê isso também acontecendo na cascata de coagulação sanguínea, e não é à toa que em ambos os sistemas nós também vamos ter mecanismos de regulação para balancear essa ativação que poderia se tornar, por exemplo, exagerada. Mostrar os verdadeiros mecanismos do sistema complemento é um pouco complicado e complexo. Então, vamos simplificar aqui. Agora, vamos imaginar que você se corta e um monte de bactérias entram na sua pele e faz dele um tecido infeccionado. O nosso sistema complemento começa atacando com a C3. C3 é o primeiro fósforo, a fagulha inicial que vai começar o incêndio. E para fazer isso, o C3 precisa mudar de passivo para ativo. Aqui a gente faz a analogia, né? Então tem que acender o fósforo para ele de fato funcionar. E o C3, ao se tornar ativo, ele vai começar então a desenvolver a cascata do complemento, como a gente já viu em outros vídeos aqui. Vamos ver como que o vídeo retrata. Como isso acontece é complexo. Vamos apenas dizer que acontece aleatoriamente por outras proteínas do complemento que se ligam aos inimigos ou através de anticorpos. A gente até comenta aqui nessa forma de guarda-chuva, a gente pode lembrar da molécula C1, dos anticorpos, ou mesmo da lectina ligante de mannose, das ficolinas, que foram mencionados aqui nas vias de ativação do complemento, que é basicamente uma forma que esse vídeo está retratando isso de forma mais simplificada e resumida. O que você realmente precisa saber é que a C3 se quebra em duas proteínas menores, C3A e C3B, que estão agora ativadas. Uma dessas partes, a proteína C3b, é como um míssil teleguiado especializado em bactérias, fungos e vírus. Ela tem uma fração de segundo para encontrar uma vítima ou ela será neutralizada por moléculas de água. Então isso é interessante, porque a gente tem aquele processo chamado takeover de C3, né, que você tem essa ativação do C3 automatizada, digamos assim, e caso exista ali uma célula que não consegue inativar o C3 e uma célula que também permite a ligação do C3b, no caso especificamente aqui à sua superfície,
vai deflagrar aí a ativação das etapas sequenciais do complemento, que o vídeo vai retratar isso também. Se a C3b encontra um alvo, ela se prende bem fortemente à sua superfície e não deixa sair. Fazendo isso, a proteína muda a sua forma de novo. Na sua nova forma, agora é possível agarrar outras proteínas e começar o efeito cascata, mudando sua forma múltiplas. Então aqui ele está basicamente mostrando a via alternativa do complemento, né? O C3b vai se ligar ao fator B e depois o fator D cliva a parte do fator B, gerando os fragmentos BA e BB. E o fragmento BB ele se torna ligado ao C3b, formando o C3BBB. A gente viu na via alternativa aí que funciona como uma C3 convertase. Vamos ver isso aqui no vídeo. Às vezes, adicionando outras proteínas do complemento a si mesma. Aqui retrata a properdina, né, o fator P, que vai ter também essa capacidade de estabilizar essa C3 convertase para que ela possa gerar mais moléculas de C3A e C3B. Finalmente, ela se transforma em uma plataforma de recrutamento conhecida como C3 convertase. Essa plataforma é uma especialista em ativar mais proteínas C3 que começam todo o ciclo novamente. Um loop de amplificação se inicia. Logo, milhares de proteínas cobrem as bactérias. Para as bactérias, isso é muito ruim. Isso pode debilitar a bactéria e deixá-la incapacitada ou desacelerá-la. Imagine ser coberto de milhares de moscas. Mas tem mais. Você se lembra de outra parte da C3, a proteína C3A? Então aqui é interessante, porque ele retrata só o C3b inicialmente, e esse papel do C3b de meio que recobrir o alvo que o nosso sistema imune vai apresentar. E aí você tem basicamente o C3b funcionando como uma opsonina, que vai acabar, a gente vai ver, atuando como um indutor de fagocitose e dificultando a atuação dessas bactérias. E temos ainda o C3A, que vai ter outra função também muito importante, que acaba aprimorando a atividade do C3B. C3A é como um sinalizador de perigo. Milhares delas fogem no campo de batalha gritando por atenção. Células imunes passivas percebem as proteínas C3A e, acordadas do seu descanso, elas seguem os sinais das proteínas até o local da infecção. Quanto mais proteínas de alarme elas encontram, mais agressivas elas ficam. Esse aqui é o processo basicamente de recrutamento celular que acontece no processo inflamatório em geral. Por isso que o C3A e assim como o C5A são vistas como moléculas anafilotoxinas, que tem essa capacidade de induzir processos inflamatórios, recrutando células, ativando os fagócitos, como a gente vai ver aqui, e também funcionando como moléculas quimioatraentes, que vão então atrair essas células que estão no sangue inativadas para o local onde a agressão de fato está acontecendo. Dessa forma, o complemento guia reforços exatamente para o local onde são mais necessários. Até então, o complemento desacelerou os invasores e chamou ajuda. Agora é hora de começar a ajudar ativamente a matar o inimigo. A primeira célula imunológica que chega ao campo de batalha são os fagócitos, que são células que te engolem por inteiro, prendem você em uma pequena prisão e depois matam com ácido. Para engolir o inimigo, elas têm que segurá-lo firme primeiro, o que não é fácil, pois a bactéria prefere não ser pega e são meio que deslizantes. Mas agora o sistema complemento se ancorou na bactéria. Então isso aqui basicamente está retratando o processo de fagocitose induzida pela molécula C3b, que é a opsonização, basicamente. Eu estou marcando essa célula bacteriana aqui para ser fagocitada. Isso facilita a atividade dos fagócitos, né, dos macrófagos, por exemplo, dos neutrófilos. E aí você tem, então, de forma mais efetiva, a identificação dos agentes estranhos que invadiram o organismo. Agindo como uma cola que auxilia as células imunológicas a pegar as suas vítimas. Mas isso fica ainda melhor. Imagine ser coberto de moscas de novo. Agora, imagine elas se tornando vespas. Uma outra cascata começa a acontecer.
Na superfície da bactéria, a plataforma de recrutamento de C3 muda sua forma de novo e começa a recrutar novas proteínas. Aqui já está sendo retratado a formação da C5-convertase, que vai clivar C5, formando C5A e C5B, e aí ele vai retratar as vias finais do complemento, chamada via lítica, que vai gerar a lise da célula-alvo, e aí o C5B vai começar esse processo. Então, vamos ver como que ocorre essa via lítica. Juntas, elas agora começam a construir uma estrutura maior, o complexo de ataque à membrana. Então aqui a gente tem o C5b, C6, C7, C8 se unindo aí para formar uma polimerização do C9 e aí vai haver a formação desse complexo de ataque à membrana. Uma peça de cada vez, novas proteínas com a forma de longas lanças se ancoram profundamente na membrana da bactéria, até que elas cortam um buraco que não pode ser fechado novamente. Fluidos entram na bactéria e as entranhas se derramam pelos tecidos. Elas sangram até a morte. Então é isso aí que caracteriza a lise da célula-alvo ou via lítica do complemento, essas perfurações da membrana mediada pelo complexo de ataque à membrana. A gente pode perceber então que o complemento marcou a célula-alvo, chamou reforços e ele mesmo destruiu células. Ele tem um mecanismo bem, digamos, completo para proteger o nosso organismo de forma inata. As bactérias restantes estão paralisadas e distraídas pelo sistema complemento e são rapidamente tratadas pelas células imunológicas que estão chegando. A invasão foi eliminada na origem antes que tivesse a oportunidade de se tornar perigosa. Provavelmente você nem percebeu ela. Apesar da bactéria não estar feliz com o sistema complemento, os inimigos que o sistema complemento pode ser mais eficaz são contra os vírus. Então, até como eu havia falado, bactérias, vírus e fungos podem ser alvos do complemento e aqui a gente retrata um papel, por exemplo, sobre os vírus, que são micro-organismos que conseguem infectar células e aí a gente vai ter o complemento podendo também ser uma forma do nosso organismo combatê-los. Os vírus têm um problema, eles precisam viajar de célula em célula. Fora das células, eles estão basicamente esperando entrar em contato com uma célula para infectá-la. Aqui, eles estão completamente indefesos. E aqui o sistema... Bom, aqui a gente pode observar a menção da MBL, que é a lectina ligadora de manose, que a gente até falou no outro vídeo aqui, pertencente à via das lectinas, de ativação do complemento. Dessa forma, a gente pode ver que essa via pode nos proteger também de infecções virais, a partir da relação entre a ativação do complemento e a ativação também de células da imunidade inata, como fagócitos, por exemplo. O sistema complemento consegue interceptar e paralisá-los. Então, eles se tornam inofensivos e são guiados para o sistema imunológico devorá-los. Sem o sistema complemento, infecções virais seriam muito mais mortais. Mas se nós temos uma arma tão eficaz, por que ficamos doentes? Acho que essa parte aqui, para finalizar o vídeo, nós vamos ver então que o sistema complemento, apesar dessa sua eficiência, ele encontra alguns adversários, vamos chamar assim, que conseguiram com o tempo, com a evolução, adquirir mecanismos de driblar os mecanismos de ativação e os mecanismos efetores que o complemento realiza. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos, que a gente tem até um videozinho mostrando aqui como que o sistema complemento, né, em várias situações, pode ser, digamos, modulado pelos invasores, a fim de permitir que eles consigam, de fato, infectar o nosso organismo. O problema é que em uma guerra, ambos os lados se adaptam. Por exemplo, quando o vírus vacina infecta uma célula, ele força-o a produzir umas proteínas que bloqueiam a ativação do complemento. Dessa forma, o vírus cria zonas seguras em torno das células que infectam. Quando ele os mata e tenta infectar mais, tem uma chance maior de ser bem-sucedido. Ou algumas bactérias, por exemplo, podem pegar certas moléculas do sangue, mas manter o sistema complemento calmo e tornarem-se invisíveis. Então, o sistema complemento, sendo completamente importante, é apenas um jogador na complexa e bela organização que é o nosso sistema imunológico.
Um belo exemplo de quantas coisas irracionais podem fazer coisas inteligentes juntas. Muito bem, pessoal. Com isso a gente encerra essa animação sobre o sistema complemento. Eu acho que ela foi top, não foi? Se você gostou, dá o like. Não se esqueça de inscrever no canal, verificar se o sininho está ativado, porque assim, quando saírem novos vídeos, você vai estar sempre recebendo em primeira mão. Me fala aqui nos comentários qual parte do vídeo você achou mais interessante. Qual delas fez você entender melhor sobre o sistema complemento? Vou estar olhando de perto aqui para vocês, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais!